Da Bíblia, através do programa que é um verdadeiro seminário no ar, Debate Melodia. Você vai ouvir pastores de diversas denominações, emitindo opiniões que podem esclarecer, polemizar e até mesmo questionar suas convicções. Debate Melodia, com Gilaelson Santos e convidados. As opiniões e comentários dos convidados deste programa são de responsabilidade exclusiva dos mesmos, não representando necessariamente o ponto de vista desta emissora. A partir de agora, Olá, gente amiga, muito bom dia. Voltamos para o nosso debate. Somos uma só família, somos Melodia. Rádio é Melodia, rádio é Melodia. 87,9 FM, muita alegria em saber que você está conosco aqui na Melodia. O nosso aplicativo está disponível para você ouvir também a Melodia pelo nosso app, sem chiado, sem interferência. Fique à vontade para interagir conosco, tá bom? É a Melodia junto com você. Muito bem, lembrando que o 3201-8071 é fixo e também é o WhatsApp para você interagir também com a Melodia e dar a sua opinião, fique à vontade, tá bom? Na manhã desta sexta-feira estou recebendo o pastor André Prates. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Joelson. Bom dia, pastor Edilson. É um prazer rever o pastor. Obrigado. Eu estava conversando aqui logo no início. O pastor pegou várias vezes na Salém, né? Graças a Deus. Palavras maravilhosas. Amém. E foi uma das inspirações para eu poder entrar no seminário. Oh, Deus. Foi. Que Senhor louvado por isso. A sua eloquência, a sua colocação dentro do contexto teológico, bíblico. Viu, pastor? Amém. Fique sabendo disso. Agradeço do Senhor. Viu? Pastor Davi Amans, nosso amigão. Vamos junto. Dispensa comentário, né, pastor? Vamos junto. E nossos amados ouvintes, Deus abençoe a todos. Conosco também o pastor Edilson Pereira, Assembleia de Deus. Bom dia, pastor. Bom dia, Gilaelson. Que bom estar com os nossos amados irmãos, revendo nosso amado irmão, e esse testemunho para mim só dá motivo e razão para glorificar o nome do Senhor Jesus. E louva a Deus pelo crescimento que o irmão teve, chegar aonde o irmão chegou. Que bom. E se de alguma forma a gente contribuiu, eu agradeço a Deus por isso. Pode ter certeza. Pastor Davi, eu adoto as suas palavras, pastor, que em relação a esse homem, é uma sumidade que conquista, não é sumido, né? É sumidade mesmo. Pastor Davi Amanso, porque tem uns Davis, né? Mas tem um pastor Davi Amanso, que não é brincadeira. É assim que se fabrica um super-herói. Né? Muito bem, pastor Davi Amâncio, Igreja Batista da Palavra. Bom dia, pastor. Bom dia, pastor Gilaelson. Vendo a história do pastor André, percebi o quanto o pastor Edilson é antigo. Mas ele era um garoto na época. Pois é, pois. Meu Deus. A Igreja Melodia, meu abraço. Mas já tinha o bigode, viu? Vamos então Eu orar. estou tentando sumir, mas não sou sumidade. Vamos orar e iniciar o nosso debate. Vou pedir ao pastor Davi Amâncio que apresente este momento ao Senhor. Pai amado, muito obrigado porque o Senhor é bom. Amém. Se queremos, ó Deus, te pedir alguma coisa nesta manhã, que seja perdão. Oh, Deus, Senhor. Te pedimos perdão, ó Deus. Meu Deus. Por tudo, inclusive, que deixamos de agradecer. Meu Deus. Nos Meu perdoe, ó Deus. Tu és digno Me de ser perdoe pelo agradecido. fato de ser pecador Oh, Senhor. e não apenas cometer pecados. Me perdoe, ó Deus. Tem misericórdia de mim, Meu porque Deus. eu sou pecador. Tu és maravilhoso. Deus, nesta manhã queremos, a despeito disso tudo, contar com a tua bênção, Oh, Pai. Deus. Espírito Santo. Direcionamento do teu Espírito, que é o Sim. intérprete da tua palavra por excelência, Verdade, Senhor. para nos conduzir em Concordo. todo o caminho da verdade. Deus vive. E não a nós, mas ao teu nome seja dado a honra e toda a glória, porque Amém. somente o Aleluia. Senhor é digno da glória que Sim, tem. Senhor. Concordamos. Obrigado, Pai. Te agradecemos por esse privilégio Aleluia. que anjos fariam melhor que nós. Sim. Te agradecemos, Pai. E fazemos esta oração em nome de Jesus. Glória ao teu nome. Amém. Vamos então ao caso comum para introduzir o nosso tema de hoje. Abrindo aspas. Tem um amigo que foi agredido e não reagiu. Ele nem sequer se defendeu e disse que não faria nada porque é evangélico. Fecha aspas.
Realmente dá para suportar uma ofensa calado? Vamos discutir esse tema agora no Debate Melodia. Debate Melodia. Vamos lá, pastor André, e aí? Como é que o cristão se comporta diante de uma ofensa? É mesmo para que ele fique calado? Dá para ficar calado? Como é que é? Eu acho que depende muito do contexto, do momento. Tem situações que realmente a gente tem que se posicionar como Jesus nos ensinou no Sermão da Montanha. Se bater na sua face, minha face, dê a outra. Mas analisando o contexto, a gente tem que entender que cada caso é um caso. Nesse caso aqui do ouvinte comum, penso que é um caso extremamente radical, que aí já parte o direito dela de recorrer à justiça, não é? Porque partiu para agressão física e a lei nos dá esse direito, né? De recorrer a isso aí, porque daí pode partir para uma coisa mais perigosa, né? Agora, se for uma agressão verbal, calúnia, e também se for até uma agressão física, mas dependendo do contexto, e a pessoa achar por bem que naquele momento não vale a pena levar aquilo para frente, aí a pessoa que, se tratando de um cristão, ele vai fazer uma análise, como vai ficar a vida dele, a mente dele naquele momento, ele vai sair ganhando ou perdendo, vai ser melhor para todos se ele ficar calado, vai gerar mais paz se ele revidar. Qual o comportamento que naquele momento vai finalizar aquela discussão, vai dar um fim naquela situação. Às vezes, como diz o ditado, às vezes é ganhando, é perdendo que se ganha. Então tem situações que a gente tem que recuar, mesmo diante de uma situação que pareça que a gente está perdendo, está sendo humilhado. Mas lá na frente, quando passa aquele ardor do momento, a gente percebe que foi a melhor coisa que a gente fez. Então, por mim, eu digo por experiência própria. Teve várias situações em minha vida que hoje, nessa altura do campeonato, na idade que eu tenho, com toda a experiência que eu tenho, que se eu ficasse calado, eu sairia no lucro e o negócio ficaria bem melhor. E tem outras situações, como a gente começou aqui, não foi, pastor, antes de começar o programa, que às vezes quem cala consente, e às vezes a gente tem que falar, né? Mas tem situações que é melhor ficar calado e entregar nas mãos do Senhor. Muito bem. É que dá uma impressão, pastor Edilson, que o cristão ele tem sempre que aguentar as ofensas calado. É assim mesmo que a Bíblia orienta? Não é? Como é que funciona o cristão? Qual é a atitude do cristão diante de uma ofensa? Eu estava aqui pensando, Israelson, e demais pastores aqui, que comungo com o pastor Sila Malafaia, que Jesus nos salvou, não nos abestalhou. Tem situação em que a gente não pode, de forma alguma, também o pastor André disse aqui, e concordo plenamente, que toda situação tem que se olhar o contexto para se ver qual deve ser a nossa posição. Tem hora que calar é realmente a melhor posição. E tem momento em que você deve ponderar, claro, suas palavras, não agir na mesma altura, da mesma forma, porque eu estava conversando com o pastor André aqui em off, e a gente está dizendo que se tem um povo que tem condição de responder qualquer coisa, é o povo de Deus. A gente vê, por exemplo, Paulo, um sacerdote lhe deu uma bofetada, e ele, devido ao ímpeto na hora, porque ele era sanguíneo, e ele disse: você está aqui para me julgar conforme a lei, e contra a lei me julga, sua parede branqueada. E aí alguém disse para ele: você está injuriando o sumo sacerdote? Irmão, não sabia que era o sumo sacerdote, porque o procedimento não era de um sumo sacerdote, não é? Então, tem hora que o próprio Senhor Jesus, por exemplo, apanhou no rosto, quando ele foi preso, por exemplo, as pessoas davam bofetada, algumas pessoas, quando ele estava na cruz, diziam: desce da cruz.
pedimos uma reação dele e ele não respondeu. Pois é. Porque naquela hora ele tinha convicção que estando naquela posição era realmente a posição que lhe garantiria a vitória que ele realmente veio trazer para a É humanidade. o contexto, né? Exatamente, o contexto é muito importante. Então, é muito importante que o servo de Deus, por isso que a gente preza por uma maturidade, por ter consciência bíblica, qual deve ser o comportamento. Jesus disse, aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração, né? A mansidão não é de forma alguma covardia, antes pelo contrário. Uma pessoa porque quando uma pessoa agride uma pessoa e você devolve da mesma forma, você se iguala à pessoa, você não vence. Uma agressão por agressão, nenhum dos dois mostrou superioridade. Então, Verdade. o correto é, na verdade, a pessoa agir conforme a palavra de Deus diz, de acordo com a circunstância, agora, sempre com palavra de mansidão. Como o pastor André disse, eu concordo. Toda a nossa reação deve ser para resolver o problema e nunca para provocar mais incêndio, não é? Então, o crente tem que trabalhar com extintor, não é? Para que realmente a situação chegue a ter uma situação que realmente merece. Muito bem. 11 horas mais 23 minutos. Para você que chegou agora, o tema é este: realmente dá para suportar uma ofensa calado? É o que estamos discutindo aqui em nosso debate de hoje. Pastor Davi, eu já ouvi a seguinte interpretação a respeito de ofensa. A pessoa disse assim: se a ofensa vier por razão da pregação do evangelho, disse que você teria que aguentar calado. Mas se a ofensa for uma questão pessoal, foi uma questão pessoal sua com a pessoa, ali você tem que se defender, enfim. Procede essa interpretação, pastor? Há mesmo essa divisão? Ou é no geral mesmo? Como é que é? Essa interpretação retrata a igreja evangélica atual, guardadas as devidas proporções. Porque hoje o que divide a igreja são ofensas pessoais. O trânsito religioso intenso em Vitória da Conquista, por exemplo, não se dá por heresia, se dá mais por ofensas pessoais. Dificilmente se eu ouvir alguém dizer assim, eu saí da igreja porque entrou heresias. E eu não posso suportar, não posso. Isso é grave porque isso pode prejudicar o rebanho todo. Entendeu? Não atinge uma pessoa só, é o rebanho todo, porque essa era a perspectiva dos pais da igreja. Não recebais nem o saudeis, porque aqueles que saudam têm parte nas suas más obras, eram implacáveis com heresias. Por quê? Porque prejudica a igreja local, não prejudica uma pessoa só. Veja qual era o ponto de vista deles. Agora, o nosso ponto de vista no Brasil, especialmente aqui na Bahia, é ofensas pessoais faz uma pessoa sair da igreja. É a motivação para sair. Ofensas pessoais. Estou magoado, estou ferido, né? Não. E aí a pessoa chora, começa a se vitimizar, porque o pecado faz a pessoa de culpado virar vítima. Entendeu? E aí a pessoa acaba ficando tão dengosa que acha uma acolhida facilmente em outra igreja. E aí fica essa dança das igrejas. Né? Bom, então isso aí retrata essa postura aí está um pouco equivocada. Por quê? Porque ofensas pessoais, e eu sei que não é fácil, porque nós recebemos com muita tranquilidade um elogio. O elogio é sempre bem-vindo, agora a ofensa não. Então, filtrem a minha hipocrisia e entendam que, na verdade, a ofensa pessoal era para a gente fazer o que João diz, né? E a gente nem sempre consegue. Importa que eu diminua e que ele cresça. Esse foi o freio de Deus para Paulo. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Porque Paulo estava sendo injuriado. O freio de Deus vem e aí impede ele de ir tirar satisfação. As cartas são fortes, mas a presença é fraca e desprezível. Outro momento, quem é ele? Ele nem com Jesus andou. Não é apóstolo. Questionou o ministério apostólico dele, né? E aí ele teve que mostrar suas credenciais. Por acaso eu não vi ele não? Eu vi quando eu estava indo para Damasco. Depois eu recebi 5 quarentenas de açoite -1, 3 vezes fui açoitado com vara, 3 vezes no naufrágio. Essa foi
Esse foi o currículo dele. O nosso é bem diferente, né? Verdade. Felizmente. Entendeu? Dizem que Paulo, quando ia pregar numa cidade, procurava saber qual era a cadeia. Hoje se procura saber qual é o hotel. Bom, então, diante de ofensa, o que é que a gente faz? Para começar, perdoa. Segundo, não é ser incendiário, é bombeiro. Bombeiro. Mas a igreja tem mostrado talento para incendiária. Né? Uma igreja incendiária, não para bombeira. Verdade. Então, é trabalhar como bombeiro, apagando o fogo. Às vezes a gente é propulsor do fogo e ainda fica, às vezes, invisível. Igual oxigênio. Pastor, o senhor falou algo tão importante aí, porque quando há um atrito, uma ofensa dentro da igreja pessoal, às vezes a pessoa sai e ele sabe que a importância dele naquele lugar é grande, por funções que ele tem, e às vezes ele sai na intenção de prejudicar o andamento do trabalho. É uma espécie de vingança. Isso, exatamente. Ou seja, ele está sendo extremamente egoísta, não está preocupado com o orgulho dele e está desfazendo do bem maior, que é a coletividade da igreja. E o bem-estar do corpo de Cristo. Às vezes se pega lutando contra o corpo. Então O corpo tinha que trabalhar em favor do corpo. Em favor do corpo. E não contra o corpo. Isso é sinal de doença. Entendeu? Por outro lado, que isso é assunto para outro debate, a Bíblia aponta o ministério da reconciliação que o Senhor nos deu. Agora, a gente descobriu o ministério do louvor, mas não descobriu o ministério da reconciliação. Quer dizer, falta quem bote ponte onde tinha abismo. Entre um ofendido e um ofensor, que normalmente se acham os dois ofendidos, né? Aí falta alguém que chegue e bote uma ponte. Vamos parar com isso, gente? O pacificador é o ministério da reconciliação. E ele nos deu o ministério da reconciliação. Verdade. Mas está difícil. Se o pastor Davi me permite, Fica à vontade, mas não me ofende. Muito obrigado. Você é gente boa demais. Olha aí, Não, de jogar veio um fora. homem desse, né? Se Jamais, tirar né? Jesus, não fica nada que preste. Eu não acredito, porque a minha situação é a mesma. Mas o pastor André disse uma coisa que, inclusive, nós devemos, eu creio assim, que foi uma expressão divina mesmo, inspirada por Deus, quando ele diz que, mesmo sendo ofendido, minhas atitudes, a forma de reagir, muitas vezes pode ser muito pior do que a ofensa recebida, não é? Quando no meu ego eu me sinto ofendido e em detrimento ao corpo, acho que qualquer comportamento que eu fizer pode realmente, né, justificar a ofensa recebida. Exato. Parabéns, pastor André. Realmente, perigoso. infelizmente, nós temos visto na igreja pessoas saindo da igreja e aí isso não observando o quanto vai ser prejudicial. Aquela ofensa foi muito menos do que a reação, né, que ele realmente praticou. Exatamente. Quer um exemplo disso? Da fragmentação? Quantas assembleias nós temos hoje? E nem todas são de Deus. Quantas? Tudo, na maioria das vezes, por conta de ofensas pessoais. Quantos batistas Não tem por aí? foi normalmente por causa de heresia. Quantos batistas? Quantas presbiterianas? E quantas pentecostais? Aí piora. Bom, mas a regra continua sendo a mesma. A regra é perdoar, apaziguar, recuar ao invés de enfrentar, que é preciso você ter mais coragem para recuar, Exato. para fugir do que para enfrentar. Mas nem sempre eu consigo. Eu vou falar agora de mim. Eu vou falar do meu caso. Nem sempre eu consigo, viu? Eu não sei vocês. Muito bem. O texto de Pedro ali, quando os guardas vêm prender Jesus e ele lança a mão da espada, pastor Sim. André, e ali Jesus meio que dá uma exortação nele, né? Todos que lançarem mão da espada, né? Pela espada morrerão. Isso. Assim, e combinando esse texto com o que Paulo diz, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, né? Mas é verdade essa máxima que o cristão não entra em briga? Sim, com certeza. Ou era para ser. Deveria, né? Inspirado em Jesus. Pedro que resolveu o negócio na força. Rapaz, ali, assim, às vezes eu olho assim, eu fico refletindo e pensando em Jesus. Eu falo assim, Senhor, que negócio difícil é te seguir, viu? É parecer contigo. Porque você tem umas propostas totalmente ao contrário das ideias da sociedade, da ideia de hoje, né? Não levar desaforo para casa. Se o seu inimigo tiver fome, dá de comer a ele. Orar por aqueles que te ofenderam.
Perdoar 70 vezes 7. Perdoar 70 vezes 7. Homem que homem não chora. Rapaz, E Jesus chorou. Pois é, exato. E Jesus chorou. E não foi só uma vez. Não é? E aí Jesus lá na cruz do Calvário, ele disse assim: Pai, perdoa esse povo, eles não sabem o que fazem. Ó, o povo está matando ele, crucificando. No contexto, né, que ele olhou, que O as pessoas contexto. não faziam por consciência, né? Isso, por consciência. Verdade. Mas a gente pode aplicar também no sentido do... A preocupação que ele estava de Deus, de repente, entre aspas, se vingar, vamos dizer assim. Não faça nada com ele não, pai. Com eles não. Eles não estão sabendo o que estão fazendo. Então, a realidade, pastor, ou deveria ser a realidade do cristão, ou reagir à ação, porque toda ação tem uma reação, né? É uma das leis de Newton, né? A nossa reação deveria ser uma reação contrária, pacífica, palavra com mansidão. Olha, a palavra mansa ameniza o furor, tá lá em Provérbio. O camarada vem, aí você Suscita dá aí. uma palavra, ele fica desarmado. Não, mas tudo bem, você tá certo. Recua, sai. Como o pastor falou, tem que ter muita coragem, tem que ser muito homem para recuar. Às vezes, sabe? Isso não é covardia, não. O pastor também citou. Verdade. Isso não é covardia, não. Isso é ser sereno, ser equilibrado e mostrar postura de maturidade. Né? E, acima de tudo, mostrar que realmente conhece os princípios cristãos. Né? Jesus agiu assim no Getsemane, com Pedro, que foi citado aqui. A gente viu várias passagens de Paulo, né? Assim, e outras situações com Jesus também. E outros homens de Deus que a gente conhece a história, missionários e pessoas que a gente conhece que passaram por situações parecidas e se permitiram sofrer calúnias, bofetadas e preferiram ficar calado. Né? Tem aquele filme Os Miseráveis, que eu gosto muito. Não sei se vocês já tem um livro e tem um filme. Resumindo aqui, o padre dá guarita para um rapaz, o rapaz todo maltrapilho, dá comida, roupa, lava, toma banho e tal. À noite ele aproveita, de madrugada, rouba os utensílios do padre, bate no padre, machuca, deixa o padre todo machucado e foge. Só que lá na frente a polícia prende ele. Aí ele volta, a polícia volta com ele com os utensílios do padre e só bastava uma palavra do padre para ele ser preso. Ou seja, confirmar que aqueles utensílios que estavam ali, aqueles objetos, eram do padre. Quando o moço todo machucado pela polícia chega diante do padre, e o padre também todo machucado por conta dele, o policial pergunta pro padre: esses objetos aqui, padre, são seus? O padre olha pro objeto, olha pro moço, sabendo que se ele dissesse sim, o rapaz seria preso e dificilmente sairia. Isso foi século XVIII, por aí. É um filme baseado nessa época. O padre disse: não, eu dei para ele. É dele. Aquele camarada tomou um susto, o ladrão, porque achou que o padre iria dizer: não, são meus. Ele me roubou e me agrediu ainda. Nisso aí o rapaz é solto e tem uma conversão por conta da atitude do padre. Ele se converte depois disso. Né? Então o filme é muito bom, o livro também é muito bom, eu recomendo. Então, Meio controverso, né? Porque, verdade. de fato, o padre acaba mentindo também, né? é que na verdade assim, ele quis salvar a vida do rapaz e falou assim: não, é dele. Eu não sei se ele falou, eu dei pra ele, ou falou, tinha perdoado, né? é dele. Eu acho que ele usou essa expressão, é dele assim, é dele, deixa aí. Ele tomou, é dele. Ah, se for dele ainda. É mais ou menos assim, o filme deixa bem claro isso aí. Omitiu, né? Ele só omitiu, ele omitiu. E a motivação também, né? Que tem questão. Porque na história muitos já fizeram isso por medo também, né? Então tem que fazer a coisa certa com a motivação certa. Que é liberar o Deixa eu ir pro pecador. intervalo, já a gente retorna. Daqui a pouco, rapidinho. Estamos apresentando Debate Melodia. A gente é assim, gosta de saber o que está acontecendo, de fazer acontecer e de não fazer nada, de guardar cada momento. E claro, compartilhar com quem você gosta. A gente sabe que usar o celular dirigindo é muito perigoso, mas acaba se arriscando. Até que um dia, você sabe. A gente sabe o que tem que ser feito no trânsito. Basta fazer. No Brasil Atacarejo todo dia é de fazer economia, mas hoje as ofertas são especiais pra você. Caixa de bombom sortido Nestlé 250 gramas,
12,50. Lava-roupas em pó Ace 800 gramas, 5,99. Papel higiênico familiar Supremo, 20 metros, leve 12, pague 11, 8,49. Válidas até 9 de fevereiro. Brasil, Brasil Atacarejo. Esse é mais barato, esse é nosso. Sintonize-se na RBG Bolsas, a loja que traz um mundo de acessórios para você, com uma gama impressionante de opções, desde elegantes mochilas até pastas práticas, necessaires, malas versáteis, carteiras sofisticadas e até mesmo bolsas para bebês adoráveis. Temos tudo o que você precisa para complementar seu estilo único. Mas a RBG Bolsas não é apenas sobre acessórios. Podemos tornar seus momentos especiais únicos. Oferecemos personalização que ultrapassa o comum. Criamos produtos personalizados, desde brindes para sua instituição até acessórios que contam a sua história. Ligue no Zap 779-8802-0319 e fale com nossa equipe apaixonada. RBG Bolsas, onde cada peça conta uma história. Venha criar a sua na RBG Bolsas. Você ainda ouve rádio de forma antiga, com chiados e interferências? Melodia. É hora de instalar o aplicativo da Melodia, a rádio com a melhor programação e sem interrupções, onde você estiver. Com o app da Melodia, você ouve sua programação preferida com excelente qualidade, de forma simples e sem travamentos. Para baixar é simples. Vá à sua loja de aplicativos e digite Melodia Conquista. Tenha sempre a Melodia no seu bolso a qualquer hora e em qualquer lugar. Melodia Conquista, a rádio que conquistou gerações. A Cortina Cia tem tudo para vestir a sua casa. Cortinas prontas e sob medida, tapetes, persianas, colchões, além de uma variedade de roupa de cama, mesa e banho. Tudo isso com o melhor preço e atendimento da cidade. Na hora de decorar a sua casa, escolha a loja mais completa do interior baiano. Estamos esperando por você. Venha nos visitar. Praça da Bandeira 10, Centro, Vitória da Conquista. Acesse o Instagram da Cortina Cia, @CortinaECiaVDC. Voltamos a apresentar Debate Melodia. Muito bem, de volta. Agora são 11 horas mais 39 minutos na Melodia. Hoje o tema discutindo aqui sobre realmente dá para suportar uma ofensa calado? Bom, esse texto, pastor Edilson, de dar outra face, muitos também apontam um equívoco aí de algumas interpretações do que seria dar a outra face, né? Ou seja, não reagir. Enfim, mas e aí, pastor Edilson? Partindo realmente da expressão do texto, né? Se é para dar outra face, se for o caso, tem que dar. Porque se Jesus falou que é para dar outra face, eu não estou dizendo que isso seja uma atitude que em toda circunstância a pessoa até dá o outro lado. Não é, né? Claro que a gente não vai. Mas estou dizendo em termo literal da expressão. Se for um caso, Jesus apanhou no rosto? Apanhou. Então, no caso aí, e se a pessoa fosse bater de novo, ele negaria? Ele dá o. Tenho certeza que não. Não é pelo fato de... Agora, o correto é a gente entender porque o que faz a ira inflamar mais é muitas vezes a forma de responder, a forma de reagir diante da ofensa. Porque geralmente quando a pessoa apanha recebe um tapa no rosto e da forma como ele reage não atiça mais ou então não inflama mais, então a pessoa geralmente não quer bater de novo, porque acha que já alcançou o objetivo. Mas, na verdade, eu me lembro, já que você falou sobre isso, me lembrei de um irmão que não entendeu bem esse versículo, e aí ele tinha pouco tempo que ele tinha aceitado Jesus, e uma pessoa que era amigo dele ficou chateado porque ele ficou crente, e ele disse, então eu ouvi dizer que quando o crente apanha do lado tem que dar o outro. Ele falou, rapaz, não, a Bíblia diz sim, mas não significa que precisa bater no rosto 2 vezes na pessoa. Disse, não, mas a Bíblia diz, você tem agora a obedecer, porque você agora é crente. E eu vou bater no seu rosto. Ele falou, rapaz, não precisa fazer isso não, rapaz, é só uma questão ali, tal. E tentou, não teve jeito, o rapaz bateu no rosto dele. E ele disse, eu vou bater de novo, porque tem que ser, você tem que dar o outro lado.
E ele disse, rapaz, realmente o pastor falou que tem que ser da outro lado. Então o cara bateu de novo, né? Aí ele olhou para o céu e disse, Jesus, já fiz o que o senhor mandou, agora é comigo. Já viu o que ele pôs, ele fez, né? Literalmente não podemos dizer que assim, que para ser praticado dessa forma. Agora, sofrer o dano, a gente precisa estar pronto. Porque, como eu usei uma expressão prática a respeito de Jesus, Jesus sofreu essa agressão. Então, e eu estive dizendo outro dia na igreja que Jesus nunca mandou eu fazer uma coisa que ele não tenha feito antes. Então, se ele manda eu sofrer alguma coisa, ele sofreu para que eu possa entender de que ele, como homem, ele suportou, então ele dará a condição de a gente suportar. Então, a gente, se não houvesse essa questão prática, eu até poderia até realmente achar que só no sentido teórico, apenas de circunstância, mas não, ali também existe. Se for um caso... E na verdade, eu, inclusive, você não pode imaginar, eu cresci numa família em que meu pai dizia assim, se um dia alguém bater no meu rosto, eu perco o amor de mulher, de filho, porque só pode ficar uma pessoa nesse mundo. Graças a Deus que ele morreu e não sofreu essa agressão, mas ele dizia isso. Então, quando eu cheguei no Evangelho, que eu entendi essa situação, eu ficava lembrando do que meu pai dizia, não é? Meu Deus, como reagir diante de uma situação dessa. Eu tenho visto agressões, porque tem agressões que é muito mais forte do que um tapa no rosto, né? Porque quando a pessoa sofre uma agressão moral, por exemplo, e diante de uma circunstância onde ele não pode se refazer, não é brincadeira. Como reagir numa situação dessa, não é? Então, eu confesso que durante o tempo, aí eu me lembrei aqui, Gelson, o pastor André contou a questão do filme, eu me lembrei de um acontecimento aqui na cidade da Bahia. Um diácono da igreja, ele tomou uma atitude de que a igreja agora seria dele e que ele não abria mão. E foi tão violenta a atitude dele que ele pegou um facão e disse, a pessoa que vier aqui mudar essa história vai ter que enfrentar o meu facão. O pastor da igreja chamou os presbíteros para que pudesse ir lá resolver aquela situação, e os presbíteros ficaram realmente receiosos, conhecendo a pessoa, né, que eles pensavam que estava convertido, mas mostrando com essa atitude que não tinha tido uma conversão verdadeira. E aí o pastor foi até o local, e quando chegou lá, realmente a pessoa estava na frente da igreja com um facão. E aí o pastor perguntou se algum presbítero ousava ir com ele. E nenhum quis. Aí ele falou, já que não tem nenhum, eu vou lá. Aí quando chegou próximo da pessoa, isso eu conheço tanto o pastor, não estou contando uma história, estou contando uma pessoa que viveu essa realidade. Só não conhecia o diácono, mas o pastor eu conheço pessoalmente. Aí ele chegou diante da pessoa e falou assim, meu amigo, meu irmão, eu quero fazer 3 propostas para você. E quero que você decida por uma delas. E a que você decidir, eu estou disposto a aceitar. Você quer falar comigo como homem? Você quer falar comigo como pastor? Ou quer falar comigo como advogado? Porque o pastor também é advogado. E vou dizer, como homem, eu vou brigar com você. Como pastor, eu estou disposto a te perdoar e te ajudar. E como advogado, eu vou te meter na cadeia, porque eu posso provar que tudo que você tomou posse não lhe pertence. Então eu posso realmente condenar você pela sua atitude. Escolha, porque a atitude que você tomar, eu estou disposto, na verdade, a enfrentar você. Aí o rapaz disse, pastor, eu prefiro o pastor. E graças a Deus resolveu aquela situação, não é? Então, eu me lembrei disso quando o pastor contou, porque realmente existe circunstância que, na verdade, talvez aquele diácono jamais podia imaginar que o pastor fizesse aquela proposta para ele. E aí ele percebeu, analisou, viu que realmente o pastor tinha condição de poder vencê-lo, né? Porque se ele tivesse alguma possibilidade, talvez poderia continuar no seu ímpeto. Mas graças a Deus que se rendeu e rendeu da melhor maneira. E esse diácono ele estava agora também abre discussão para uma outra questão aí, porque assim, se fosse como homem, iria na porrada. Mas depende do pastor Davi. Pastor Davi, vamos colocar essa questão, mas também eu queria analisar esse texto, que é o texto de Jesus, para ver o que a gente aprende mais aqui. O texto de Mateus 5 diz assim: vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Está fazendo uma referência lá atrás, né? No Antigo Testamento. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, ofereça também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar
a tua túnica, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Agora, ele está fazendo uma referência aí que nesse momento você também tem que amar o próximo, pastor David? E é interessante que momento é esse, viu? Porque nós estamos falando aqui de 2 tipos de sofrimento. Eles sofreram por amor a Cristo, pela causa do reino. O nosso sofrimento é de outra ordem. Exatamente. O nosso sofrimento é de outra ordem. Então, não dá para a gente deslocar a situação daqui para lá. Inclusive, Jesus Cristo, quando estava perante Herodes mandou vendar os olhos dele, depois mandou esmurrá-lo. Agora diga quem te bateu, profetiza quem te bateu. Jesus ficou calado, a Bíblia diz que ele não abriu a sua boca. Isso é da outra face, pelo motivo certo, inclusive, viu? Não adianta você ficar pensando que... Bom, então, da outra face não é você... Bate aqui nesse lado também, ó. Isso pode soar como sarcasmo ou pirraça. É quando você fica calado, como Jesus ficou. Então ele fez isso como ninguém. É não retribuir. Entendeu? Agora a gente fica botando palavra na boca do texto. Gente, eu tenho visto muitas pessoas fazendo isso. E deslocando a nossa situação para aquela. Não, tem diferença. Sabe por que sofre hoje, pastor Gilelson? Primeiro, relacionamento quebrado em crise. Segundo, questões financeiras. Terceiro, saúde. Está no topo do sofrimento hoje. Entendeu? Eu quero que o outro me queira, ou então ameaça de eu perder, né, o amor da minha vida, chegou, a ameaça chegou, então eu começo a sofrer. Depois, dinheiro e saúde. A pirâmide sempre é a necessidade. Então, eu quero dizer para vocês que a gente tinha que ter vergonha de dizer que está sofrendo pelos motivos certos. Que normalmente a gente está sofrendo pelos motivos errados. A gente não dá para comparar. Você não é preso porque você é cristão. Aqui, pelo menos, você não é preso porque é cristão. E lá ser preso era como estar no corredor da morte. Mas aqui a gente não é preso. Você não é difamado. Pelo contrário, a igreja do primeiro século caía na graça do povo, contava com a simpatia do povo. A gente cai na desgraça. Que negócio é esse? Agora, quem perseguia, quem estava ameaçado, que estava no poder, era Roma e o Sinédrio. Era Roma e os religiosos. Então não era o povo. A igreja não tinha problema com o povo. Quem dá bom testemunho. Era. A igreja não tinha problema com o povo. A igreja tinha problema com o Sinédrio e com Roma. Depois aí começou a ter problema com o povo também, porque o evangelho da graça de Deus, então, trazia a proposta que dos dois povos Deus fez um. Isso já foi um problema, porque agora os judeus descobriram que eles não eram os queridinhos de papai, os filhos prediletos do pai, e o povo, porque estava se beneficiando da corrupção, e o evangelho estava propondo uma mudança radical. Então quem roubava agora não vai roubar mais. Entendeu? Quem fornicava não vai fornicar. Se não olhar, não coma. Botou ordem na casa. O evangelho botou ordem na casa, aí teve problema com o povo. Os malandros que sempre existiram e estavam lá. A proposta do evangelho não caiu bem. E aí a igreja passa a ter problemas com o povo. Mas note que a coisa foi mudando gradativamente. Aliás, inclusive a primeira divisão que nós tivemos na igreja foi quando Paulo decidiu que João Marcos não ia. Aí a igreja dividiu pela primeira vez. Nós estamos ainda no primeiro século, gente. A igreja divide pela primeira vez. Veja que o que é humano não é estranho e a Bíblia não esconde as mazelas dos homens e das mulheres de Deus.
Inclusive, me permita só uma colocação, já que o senhor fez a questão da divisão que houve ali, tanto Paulo quanto Barnabé estavam corretos. Porque Paulo entendia que João Marcos não estava preparado para aquele momento. E Barnabé estava crendo que aquele rapaz, se fosse bem cuidado, ele poderia realmente dar resultado. E lembre-se que depois, o que disse Paulo lá na frente? Manda-me Marcos, porque me é muito útil ao ministério. Então, os dois estavam errados. Os dois, pastor. Pois não. Porque essa briga foi uma briga besta. E quem sofreu foi o evangelho. Porque a conta de Deus não é de dividir, é de somar e de multiplicar. E eles esqueceram isso. Os dois estavam errados. Talvez com a intenção boa. Então não. E outra coisa, às vezes a coisa que você tem de mais sublime é a sua razão. E o diabo usa contra nós a nossa razão muitas vezes. Os dois estavam errados. Aquilo não estava nos... Deus não queria aquilo. Você acha que queria? Não. É que nas piores situações Deus tira proveito. Nas piores. Nas besteiras que a gente faz, Deus vai lá e faz algo. Porque né, Deus não pegou Deus de surpresa, porque Deus não tem plano B, que o plano A não vai falhar. Deus não joga dados. Quando o pastor Davi fala, por exemplo, uma opinião contrária à minha, no caso de dizer assim que os dois estavam certos em termos de posição para a circunstância do momento, um que estava disposto a sofrer o dano em cuidar daquela pessoa com um obreiro que não estava preparado, o outro olhando a urgência do momento. E eu penso que quando não frustra o projeto de Deus, quando não ofende, veja que o Espírito de Deus continuou com Paulo e Barnabé. Mas ninguém consegue frustrar o propósito. Não, eu estou dizendo, mas frustrar, eu falo frustrar no sentido assim, algo que colocasse para aquele momento um prejuízo propriamente. No mínimo, esqueceram do importa que eu diminua e que ele cresça. No mínimo. 11h53 para a gente fechar, pastor André. Assim, a gente aprende desde lá da base do discipulado que o cristão ele deve ser controlado pelo Espírito Santo. Né? O Espírito Santo deve controlar o cristão. Mas assim, às vezes você vai para um enfrentamento e você já tem toda a cartilha como você deve proceder. Você já pensa, se acontecer isso ou aquilo, eu vou agir assim e me proceder assim, porque eu sou um cristão, eu fui orientado assim, você já sabe como você deve proceder. Mas aí, o que muita gente fala é o seguinte, é que na hora do enfrentamento o sangue ferveu, não me controlou, não me controlei, subiu um fogo e aí eu não me aguentei e parti para cima, ou então disse algumas coisas que não deveria ter dito. De fato, pastor, para se controlar nesse momento de enfrentamento aí. É porque quando chega nesses momentos, a pessoa esquece que é cristão. Pede a essência. Igual o outro que falou que ele é crente, mas o facão dele não é, né? Ele esquece, dá um branco, esquece do sermão da montanha, esquece tudo, rapaz. Depois ele fala, rapaz, que besteira que eu fiz, né? O que eu fui fazer? Quando a pessoa tem um bom senso, né? Ela, poxa, o que eu fiz? Que besteira. Eu penso, pastor, não é que a pessoa deixou de ser cristão, é que ela deixou de recorrer ao Espírito Santo naquele momento. Né? A natureza humana, Jesus disse que por natureza o homem se desvia para o mal. Não é o fato de me converter que eu me livrei desse corpo pecaminoso. Está aqui dentro de mim. Né? Todos os dias eu tenho que lutar contra ele. Deus tem misericórdia de mim. Segura esse trem aqui. Que se não for a tua graça, como vocês falaram aqui, se tirar Jesus, não sobra nada de bom aqui. Nada. E com Jesus ainda faço um bocado de besteira. Então, assim, não é que a pessoa esquece, eu acho que é uma falta de prática. E quando chega o momento H, o momento que a pessoa tem que provar na prática o que ela tem aprendido, que é muito bonito, né? Nas pregações, nos estudos, é muito bonito ler ali o Evangelho e ver as atitudes de Jesus. Aí na prática, dá uma pane, esquece tudo. Por quê? Aí a pergunta que fica, por que acontece isso? É porque a pessoa não é convertida de verdade? É porque a pessoa deixou subir para a cabeça o fogo e explodiu e surtou? O que acontece? Eu acho que é a falta de sensibilidade naquele momento com o espírito de Senhor, me ajuda. O que eu devo fazer agora? O que o Senhor faria nesse momento agora em meu lugar? Não é?
o que o senhor faria em meu lugar nesse momento? Porque o que a gente tem visto hoje, finalizando aqui, pegando as palavras do pastor Davi Amâncio, é que esse sofrimento que a gente vê na Bíblia era sofrimento pela causa nobre do Evangelho. Tudo se referia ao sofrimento do Evangelho. Hoje o povo pega todo esse contexto aí e aplica na vida pessoal. É sofrimento financeiro, é sofrimento não sei o quê. Ou seja, as pregações ficam norteadas e rodeadas por isso aí. Quando a pessoa está sofrendo, segundo as pregações de hoje, é porque alguma coisa física está acontecendo com ela. Separação, problema conjugal, saúde física e financeira e por aí diante. Quando é uma vitória na vida da pessoa, é nesse ramo também. É nesse âmbito material. Aí não fala sofrimento, afastamento de Jesus, afastamento do Espírito Santo, distanciamento de Deus. Antes nós estávamos mortos, Jesus nos salvou, nos tirou das trevas. E isso é sofrimento. E o que é alegria? É nos aproximar novamente de Jesus. Estávamos mortos, Jesus nos resgatou, nos trouxe para o reino da luz. Isso é felicidade. Tem o nome no livro da vida. Isso é alegria de verdade. Né? Então esse tipo de mensagem saiu dos nossos púlpitos, saiu da cabeça do povo. Então, o que esperar de um comportamento de um cristão que essas verdades, esses princípios saem da mente? Superficialidade. É um crente superficial. Aí quando chega na hora H, ele esquece tudo. Não lembra de nada. Porque quando o cristão ele tem a essência do Evangelho, ele não precisa ficar lembrando na hora, pastor. Não é esforço. É como tocar violão, né, pastor? A pessoa não vai ficar falando esse acorde, esse, né? Sai naturalmente. Sai naturalmente. Então, aquele comportamento dele diante daquela circunstância, pelo Espírito Santo que já é dentro dele, vai sair naturalmente. Ele vai saber como se comportar naquele momento. Agora, me permita, pastor, a maioria de nós não peca, inclusive nos desequilíbrios que temos, não é falta de conhecimento não, viu? Não é não. E seria por quê? O problema é de outra ordem. Ó, deixa eu explicar para vocês. O problema está lá no Éden, naquela tragédia que aconteceu lá. Ninguém é tão normal que um dia não possa surtar. Moisés surtou. Depois de 40 dias em estado de graça, desceu, esqueceu que o que ele tinha nas mãos era as tábuas da lei, a primeira versão, viu? A primeira versão escrita pelo dedo de Deus. Ele quebrou, meu amigo. Agora, é nós, sem estar 40 dias no monte. Nem isso nós estamos fazendo, né? Verdade. Agora, imagine, somos nós que vamos dar conta de imprevistos. Justamente na pergunta que eu fiz, eu falei da cartilha. Nós já temos a cartilha, a gente já sabe como agir. Inclusive, a gente sabe que a gente tem que ser controlado pelo Espírito Santo, sabe que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, sabe que tudo. Mas na hora é o que muita gente alega, que o sangue ferveu. Subiu o fogo e não aguentou. A pergunta é por quê? Esquece. O problema está na vontade, que foi contaminada lá no Éden. É uma vida de oração. Jesus livre ensinou, livra-nos do mal, guarda-nos da tentação. Se todos os dias somos tentados, temos que ter essa consciência, vigiar e orar para não entrar em tentação. Então, vamos sempre estar... Se você tem uma vida de oração, se você realmente assim, tenho certeza, sempre quando eu falo, Senhor, eu sei que o Senhor sabe que está à minha frente, me ajuda, ser o meu escudo e tal. A receita para poder vencer essa situação não é outra não. Ser como o pastor acabou de dizer, 40 dias no monte já pode não resolver o problema, imagine se não ficar, né? O que aconteceu no Éden é pior do que a gente pensa. A ponto de a gente conseguir falar coisas profundas que a gente não tem a menor intenção em viver. Verdade. Muito bem, gente. 12 horas, quero agradecer os nossos debatedores. Muito obrigado você também do outro lado pelo carinho da audiência. A Melodia, Rádio Chofé está chegando com o nosso amigo Léo Pereira e o Debate Melodia fica assim. Segunda-feira, se o Senhor Deus nos permitir, estaremos de volta para mais um Debate Melodia.